Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar de um livro muito importante, que é o livro de Daniel. Então, para que você não perca nenhum detalhe sobre a aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação de slides e acompanha comigo aí, ponto a ponto, então. Então, compartilhando aqui, vamos lá, vai já aparecer para vocês. Então, o livro de Daniel. O que você não pode perder de vista quando você for ler o livro de Daniel? Uma das coisas mais incríveis do livro de Daniel é que ele tem uma estrutura bastante particular. Ele, em uma parte do livro, você vai ver uma parte de narrativas históricas, mas também tem visões e tem até uma parte do livro que você vai perceber que ela tem uma conexão com estudos escatológicos, né? Ou seja, existem estudos no livro de Daniel que, ao se ler, tem-se um entendimento sobre uma visão mais apocalíptica, né? Tanto que o livro de Daniel, por muitas pessoas, ele pode ser lido e interpretado às vezes de uma maneira um pouco equivocada a esse respeito. Então, quando a gente pega o livro de Daniel, a gente tem que ter muito cuidado como a gente o lê para ser o mais fiel possível às escrituras. Então, qual é o conteúdo do livro? Ele tem uma série de histórias sobre o profeta Daniel e seus três amigos, muito conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E se passa na Babilônia, no período do exílio. Então, também tem visões apocalípticas sobre os reinos futuros e o reino de Deus. Em que período se passa? Aproximadamente 520 anos antes de Cristo. O livro ele vai dar muita ênfase ao quê? A soberania de Deus sobre todas as nações e essa peculiaridade aqui é muito exclusiva, né, do livro de Daniel. Em outros momentos, né, quanto nos livros de Reis, né, no livro de Samuel, a gente também vê o quanto que Deus trabalha na vida dos governantes. Mas aqui no livro de Daniel, ele eleva essa questão num nível um pouco mais profundo. Então a gente vai literalmente observar que quem capacita o governante é Deus. E que sem Deus, o governante chega a um nível bestial, nem humano é. Cuidado divino para com os judeus em diversas situações e uma completa rejeição à maldade humana e vitória final de Deus. Então, essas são as ênfases do livro de Daniel. Pois muito bem, e quem é Daniel? O nome dele significa Deus é juiz ou Deus é meu juiz, né? Então, ocupação. Ele é um judeu exilado, estudou na Babilônia e chegou-se a tornar-se governante da província. Algo muito importante sobre Daniel. Daniel é descrito como uma pessoa de um intelecto alto e de uma sabedoria ímpar, capaz de, inclusive, interpretar sonhos. Pelo que ele é famoso? Ele é famoso por negar os manjares do rei, por receber de Deus interpretação de sonhos. Então, a interpretação do sonho não é pelo intelecto dele, tá? Apesar dele ser considerado muito intelectual, não é pelo intelecto. De ter visões apocalípticas do reino de Deus. E um elemento aqui que eu esqueci de mencionar, né, no slide, mas Daniel é extremamente famoso por ter sobrevivido, graças ao bom Deus, na cova dos leões. Ou seja, ele foi jogado numa cova de leões e sobreviveu. Pois muito bem, então agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura deste livro.
tá? Então, nós vamos falar aqui em algumas etapas, e é importante você entender a estrutura do livro para que, no momento em que você estiver efetuando a sua leitura, você tenha um entendimento completo, né, e uma visão um pouco mais ampla de tudo que está acontecendo ali. Então, do capítulo 1 ao 6, nós vamos ter histórias da corte, histórias que falam sobre a lealdade dos hebreus em relação a Deus, livramentos miraculosos em virtude dessa lealdade, reis gentios reconhecendo a grandeza de Deus e Daniel como um intérprete, destacando a soberania de Deus. Do capítulo 7 em diante, até o final do livro, no capítulo 12, nós teremos as visões de Daniel. Visões de queda e ascensão de reinos. Visão de juízo divino contra o inimigo. E um futuro reino glorioso, o reino dos céus, né? Então, um outro elemento bastante importante desse livro é que o primeiro capítulo ele é escrito em hebraico. Aí os capítulos de 2 a 7 em aramaico e os capítulos 8 a 12 em hebraico. Mas o porquê dessa diferenciação? O livro ele não dá essa resposta de forma direta. Isso foi escrito assim por isso. O livro ele não dá essa resposta. Mas existem hipóteses do porquê pode ser assim, né? Então, uma das hipóteses é que o hebraico ele era uma língua mais popular naquela época. E o aramaico um pouco mais intimista, né? Era mais específico de um povo. Então é como se o primeiro capítulo e do 8 ao 12 fosse um entendimento para todos e do 2 ao 7 talvez tivesse uma mensagem mais específica e mais intimista para um determinado povo. Mas durante todos os anos, a mensagem como um todo foi compartilhada, né? Então, o entendimento desse livro, ele foi compartilhado como um todo, tá? Indo adiante. Então, o que que nós temos nessas divisões, né? Então, aqui nós temos que entender que algumas partes desse livro conversam melhor com outras partes do livro, como se uma dessas partes fosse meio que complemento uma da outra. Então, no capítulo 1, 3 e 6, nós temos histórias de livramento miraculoso que envolvem oposição a Deus. Ou seja, Daniel na cova dos leões, os Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, essas histórias aonde Deus protege o seu povo, livra eles de castigo. Os capítulos 2 e 7, nós temos, contém visões similares de reinos futuros. Então existe uma similaridade entre o capítulo 2 e o capítulo 7, tá? Então quando você estiver lendo, vá no capítulo 2, né? Vá lendo na sequência, mas quando você chegar no 7, volta no 2 e veja, tá? Contém visões similares de reinos futuros, terminando com o reino divino final e eterno. Os capítulos 4 e 5 são histórias sobre a queda de dois reis babilônicos que reconhecem ambos a grandeza do Deus de Israel. Então, aqui, esses dois reis passam a se dar conta da soberania de Deus. Pois muito bem. Então, aqui nós teremos também mudanças de nomes, né? Então, Daniel, ora no livro
pode estar, dependendo da tua versão, descrito como Daniel ou Beltesazar, que foi o nome que, digamos, ele foi rebatizado ali, digamos assim, ali na Babilônia. Ananias passa a chamar Sadraque, Misael passa a se chamar Mesaque e Azarias Abednego. Daniel, ele é mais conhecido por Daniel do que Beltesazar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, você já deve ter ouvido muito mais por esses nomes do que pelos nomes originais, que são Ananias, Misael e Azarias, né? Então, apenas esclarecendo isso para que você não tenha uma confusão no momento em que você estiver lendo, tá? Então, agora a gente vai passar capítulo a capítulo, né, aqui do livro de Daniel. E já logo de cara, no capítulo 1, nós temos aqui. Então eu vou ler, né, e vou comentar. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Peço que faça uma experiência com seu servo durante 10 dias. Nós não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida à mesa do rei. Diego, então nós devemos ser como Daniel, né? Não vamos mais comer carne, não vamos mais comer essas coisas, vamos comer somente vegetais e tomar água. Essa passagem não tem relação com dieta. Então, caros irmãos, algo muito importante sobre a palavra de Deus, sobre esta passagem. A orientação dessa passagem, a importância dessa passagem, não é alimentar, não é sobre dieta. Se você extrair isso e quiser tirar algum ensino disso, isso não tem relação com a mensagem de Deus ou com o sentido teleológico da coisa. O que é sentido teleológico? É quando a gente tenta observar o propósito de Deus na passagem. Então, a passagem tem a ver com a questão da renúncia. Então, o que vocês precisam entender de importante? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram selecionados, dentre outros cativos, a participar como se fosse de uma equipe de servos mais elitizada, tá? Então eles recebiam uma espécie de comida, né, melhor, mas aquilo para alguns era como uma grande barganha, tá? Então eu quero que você reflita um pouco sobre algumas coisas. No nosso contemporâneo, você não consegue muito comprar as pessoas só com comida. Porque hoje a gente vive uma modernidade onde existe muita tecnologia, carros, prédios, casas, um monte de coisas. Mas agora tenta imaginar para um povo que foi removido de sua terra, que não tem mais luxo nenhum na vida, e um dos grandes prazeres da vida é a comida. E o banquete de um rei contém elementos, coisas que são simplesmente o melhor de todas as plantações, né? De todas os gados, criação. Então, o banquete de um rei era uma coisa extraordinária. O vinho, com certeza, era o melhor. Então, aquilo que estava sendo oferecido
Daniel rejeita como praticamente quem diz que ele não precisa disso. E dentre todas as comidas, existiam muitas comidas que, para os hebreus, eram considerados impuros. Então, eram comidas que, inclusive, né, confrontariam a própria fé deles. Então, a renúncia também foi um sinal de obediência e um sinal de eu rejeito aquilo que vem do mundo, tá? Então veja só, essa é uma postura de uma integridade. Aí você vê, então deles comeram vegetais, então eles iriam ser prejudicados por isso, porque a falta realmente de proteína em outras coisas poderia ter prejudicado eles, mas não prejudicou, né? Então vamos lá. No capítulo 2, né, então, nós temos aqui essa questão aqui, né, de Nabucodonosor e um sonho, né? Aqui no capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prostrou-se em honra e ordenou que lhe fosse apresentado uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, o pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Mas, Diego, o que que Daniel fez que de repente Nabucodonosor colocou ele nesse altíssimo cargo? Daniel, ele decifrou um sonho do rei que ninguém conseguia, que ninguém foi capaz. Então, basicamente, o rei sonhou com essa estátua. E nessa estátua existia, né, essa figura que tinha cabeça de ouro, o dorso de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. E o que isso tudo representava? Ou seja, essa estátua do rei babilônico dividida dessa maneira. Daniel, ele entende, ele recebe a interpretação da parte de Deus que a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, o dorso de prata, o Império Medo-Persa, a cintura de bronze, o Império Grego. E, basicamente, as pernas de ferro representavam o Império Romano. E ali, na base, aonde vem aquele meteoro que vem e bate, representava o Império Romano restaurado. Então aqui ele dá essa visão para o rei e o rei fica admiradíssimo com Daniel e tem ele em sua autoestima. Pois muito bem, nós temos uma outra cena onde, por, né, eles serem tão virtuosos, não, né, ou seja, Daniel e seus amigos, eles estavam em autoestima, mas eles, né, são, né, existe toda uma forja ali que arma uma trapaça para que eles fossem colocados numa posição delicada diante do rei, aonde eles são, né, questionados por que que eles não adoram a imagem, né, do rei. E eles,
né? E Sadraque, Mesaque e Abednego são levados para a fornalha. E dentro da fornalha, não apenas eles sobrevivem à fornalha, como eles veem que existe um quarto homem dentro dessa fornalha. Algo bem importante. A fornalha era tão quente que algumas pessoas só de se aproximarem já morriam, passavam mal. Mas por que isso? Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em autoestima. Eles tinham que, de alguma forma, ser penalizados, tinham que, de alguma forma, serem julgados. Então, como eles não prestavam adoração ao rei, esse foi o motivo no qual eles foram lançados ali. Então, quando Nabucodonosor vê que eles estão dentro da fornalha e vivos e sobrevivem, então ele diz: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prostrar culto e adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Pois muito bem, ainda nós vamos aqui observar que o rei da Babilônia, em um pensamento bastante altivo, no qual ele, como se ele olhasse para toda a vastidão do reino dele e pensasse assim: eu conquistei tudo isso, algo acontece com ele. Então, ali no capítulo 4, veja o que acontece com o rei da Babilônia. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo sobre os reinos dos homens é e os dá a quem quer. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Nabucodonosor não deu atenção a isso. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as unhas como as garras de uma ave. Ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então eu louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Essa passagem ela é muito importante, até para que você entenda o seguinte: o seu entendimento cognitivo é graça de Deus. Você ser capaz de ler as Escrituras e entender o que está escrito, de você ser racional, é graça de Deus. Sem a graça de Deus, nem racionais nós seríamos.
No capítulo 5, dessa vez aqui a gente vai estar falando de um outro rei. Então, Daniel conviveu não apenas com um rei da Babilônia, mas em todo o livro nós vamos ver a história, né, de três. Então, esse é o segundo. Certa vez, o rei Belsazar, né, deu um banquete para 1.000 dos seus nobres e eles beberam muito vinho. E nesse banquete, né, uma mão escreve, uma mão espectral, uma mão que basicamente não tinha um restante de um corpo. Escreve coisas numa parede. Isso causa uma comoção enorme. Tu exaltastes acima do Senhor. Mandastes trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem nem ver e nem ouvir. Mas não glorificastes o Deus que sustenta as suas mãos, a tua vida e todos os teus caminhos. Então veja, este rei não prestou glória a Deus, não reconheceu a grandeza de Deus, não colocou em nenhum momento a presença de Deus. Pelo contrário, adorou deuses que não podem ver e nem ouvir. Então, veja só, Daniel revela o que está escrito ali naquela passagem que ninguém poderia entender. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene. Deus contou os dias do teu reino e determinou o fim. Tekel. Foste pesado na balança e achado em falta. Perez. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, a inscrição como um todo. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o terceiro rei que entra aqui, no período em que Daniel está ali na Babilônia, o Medo-Persa, né, no caso, né, posteriormente, apoderou-se do rei com a idade de 72 anos, de 62 anos. No capítulo 6. Então veja só, basicamente, mais uma vez, por uma questão de rei, decretar, fazer decretos sem prestar muita atenção, literalmente, né? Mais uma vez, acontece de um amado do Senhor ser colocado numa questão onde ele ou adora a Deus, ou adora deuses falsos, ou a um homem, e é pago por isso. Então, Daniel, que era de uma altíssima estima, em nenhum momento iriam pegar ele em alguma falha, porque ele era super correto. Então, tem que ser através de uma trapaça. E por conta dessa trapaça, ele é jogado na cova dos leões. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Veja, não confundam. Daniel não era um domador de leões, tá? Ele não chegou na cova dos leões e conversou com os leões ou fez alguma questão ali para os leões ficarem tranquilos.
Os leões foram silenciados pelo Espírito de Deus, né? Então veja só, aqui o rei fica preocupado com Daniel e vai vê-lo. E quando ele encontra com Daniel, Daniel está vivinho. E ele diz: Estou editando um decreto para que os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz milagres e maravilhas. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Sírio, o persa. Pois muito bem, aqui é muito importante assim, ó, quando você lê, né, as visões ali de Daniel, você ter em mente, né, algumas coisas. Então, nós temos, né, ali no capítulo 2 aquela visão da estátua de cabeça de ouro, né, o dorso de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Então, aqui nós também teremos algumas no capítulo 7 visões que são relacionadas a animais que também representam esses impérios. Então, o leão é correspondente à Babilônia, o urso ao Império Medo-Persa, o leopardo à Grécia. E vai ter um animal aterrorizante que provavelmente está mais conectado ali com Roma, tá? Nós vamos ter uma outra visão também, que é do carneiro e do bode, que está mais falando ali do Império Medo-Persa e da Grécia, né? Então a gente vai observar, né, o seguinte: quando você estiver lendo, tome bastante cuidado para não consumir conteúdos que façam distorções, tá? Então, lembra do seguinte: a palavra de Deus tem um objetivo, que é literalmente fazer com que você se aproxime de Deus, entenda mais sobre o próprio Deus, sobre aquilo que ele está revelando ali, que é para você se aproximar disso. Então, cuidado com estudos que te desvirtuem disso e te levem para lugares aonde vai te literalmente te jogar numa teoria da conspiração, tá? Então vamos lá. No capítulo 7, né? Então veja só. Daniel tem essa visão do leão com asas, do leopardo com quatro asas, do urso e de um ser completamente diferente com chifres e tudo mais. Então veja própria interpretação daquilo que Daniel está dizendo. Não corra da própria interpretação, tá? O quarto animal, né? Então veja, os outros animais ali representam os reinos, mas o quarto animal ele é muito diferente dos outros. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando e a pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele fará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempos e meio tempo. Mas o tribunal julgará. O seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre.
Então, a soberania de Deus, o poder e a grandeza dos reis debaixo do, de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas eu guardei essas coisas comigo. No capítulo 8, o carneiro, né, de dois chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os quatro chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são quatro reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu poder. Provará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra príncipes dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cela, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão. Capítulo 9. A oração de Daniel. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o anjo Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Depois das 72 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio de uma semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Então veja só, a gente vai ver que as visões de Daniel são visões extremamente fortes. Ele fica mal depois dessas visões. Então ele ora, ele clama, ele sofre. O ser que parecia homem tocou em mim, que ele vê esse homem vestido de linho, né? Tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo. Você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês, sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudarei e dei-lhe apoio.
no capítulo 11. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a Terra Magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois ele terá controle dos tesouros de ouro, de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muitos. Armará suas tendas, reis entre mares, no belo Monte Santo. No entanto, ele chegará ao fim e ninguém socorrerá. Por fim, no capítulo 12, nós temos essa visão de Daniel. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: Meu senhor, qual o resultado de tudo isso, de todas essas coisas que ele está vendo? Veja, Daniel pergunta o que ele ouve de resposta. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Aqui, caros irmãos, as visões de Daniel sobre o fim dos tempos, sobre o grande reino dos céus, sobre determinadas coisas que irão acontecer, são estudos que você tem que fazer com bastante cuidado, tá? O que você não pode perder de vista? Que sim, existirá o reino dos céus, que nós estaremos ao lado do Pai, e que nós, assim como Daniel, temos que seguir o nosso caminho, no qual o alvo é Cristo Jesus. Então, nessa caminhada, não se desvie deste caminho. O livro de Daniel é um livro que, quando você estiver lendo, pegue aí a sua caneta marca-texto, marque partes importantes. Se na sua Bíblia pode haver indicações, não sei se vocês conseguem enxergar, de versículos paralelos à passagem que você está lendo. Então, faça esse esforço, leia essas passagens também. É um livro relativamente curto, com 12 capítulos, mas cada capítulo ele é bastante denso, tá? Então, reforço mais uma vez. Procure por fontes confiáveis de interpretação bíblica. Aqui, nosso objetivo é apenas apresentar o propósito desse livro, né? Então, nós fizemos uma passagem completa por ele. As visões de Daniel. Vejam que as visões que ele tem, como desgastam ele. Então, a gente também pode pensar assim: olha, não foi fácil para ele ver o que ele viu, né? Nós temos que ter sabedoria com a palavra de Deus. Meus caros irmãos, então essa é a nossa aula de hoje. Uma boa semana para vocês, bons estudos e que Deus os abençoe.